Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Olá, é com muita satisfação que hoje a gente faz um episódio especial do Radar Direitos Humanos e a gente vai dialogar, bater um papo com o reverendo Espiúca, que é advocacy, que é a pessoa que coordena esse departamento de advocacy e direitos humanos na Diocese Anglicana de Brasília e para a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. É uma satisfação muito grande, Espiúca, estar contigo, agora ter a responsabilidade de provocar algumas questões para a gente refletir sobre a tua presença em Genebra, no encontro da ONU, em que tratou do tema proteção dos direitos humanos e o processo da revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos da ONU. As boas-vindas, cara. Olá, reverendo Isaías Torquato. A alegria é minha de poder dialogar contigo sobre esse tema tão importante, que é a proteção dos direitos humanos no sistema internacional do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Muito obrigado por você topar participar deste bate-papo aqui no Radar Direitos Humanos. Sim, aqui já se trata de uma conversa praticamente familiar, né? De uma mesa de bar, de um bate-papo tomando uma cervejinha e atualizando os processos do advocacy da igreja e do Radar de Direitos Humanos, porque já tem uma caminhada e fora esse espaço aqui, a nossa relação de amizade, que é muito significativa para mim. Também muito obrigado, gratidão pelo convite de estar contigo aqui nesse momento. Mas, Espiúca, primeiro eu queria que você nos dissesse, colocasse a gente a par e nesse contexto do que se trata a revisão periódica universal. O que é isso? Para aquela pessoa que nunca teve contato com esse tema, como é que você explica para a gente ou apresenta para a gente do que se trata essa questão? O processo de revisão periódica universal é um instrumento do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, obviamente da Organização das Nações Unidas, que tem a finalidade de passar em revista a atuação dos estados que são membros da ONU. Então, por estados aqui eu quero dizer os países, as nações. Existem dois grandes sistemas de proteção. A gente tem um Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, que é posto em funcionamento pela própria Organização das Nações Unidas. E todos os países que são membros da ONU precisam participar desse processo de revisão periódica universal, no qual eles comparecem perante o Conselho de Direitos Humanos, que funciona regularmente em Genebra, e nesse comparecimento os estados apresentam um relatório sobre a sua atuação, né, na proteção, no avanço, na defesa dos direitos humanos. Então, cada estado, cada nação vai chegar perante o Conselho e vai dizer o que efetivamente fez nos últimos anos em relação à proteção dos direitos humanos. Os outros Estados-membros, eles vão ser responsáveis por fazer uma análise desse relatório e vão fazer sugestões, recomendações para aquele país que está passando pelo processo de análise. Com relação ao sistema internacional, esse posto em local pela ONU, né, existem outros instrumentos também de proteção, que são os comitês ou as comissões relacionadas aos tratados e convenções. Então, vamos imaginar aqui a Convenção para a Proteção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por exemplo.
Nós temos ali uma comissão, um comitê responsável por analisar as denúncias de violações que o Estado eventualmente cometeu em relação àquele direito em específico, aquele conjunto de direitos. Já o processo de revisão periódica, ele abarca toda a atuação do Estado em relação aos direitos humanos como um todo. Então, é um processo mais amplo, é um processo mais extenso. Tanto que ele se desenvolve em algumas etapas. Então, num primeiro momento, o Estado que passa pela análise apresenta o seu relatório. Depois, numa segunda sessão, perante o Conselho de Direitos Humanos, os Estados-membros vão fazer sugestões e recomendações. Num terceiro momento, o Estado que está passando pela análise vai responder a essas recomendações, ele vai apresentar as suas considerações sobre as sugestões e recomendações que foram feitas, e no último momento, na última etapa dessa avaliação, vai ser o Conselho Pleno de Direitos Humanos que se reúne para adotar o relatório. Então, essa adoção é a última etapa do processo de análise. E foi exatamente o que aconteceu agora em março de 2023, em Genebra, né? A adoção dos relatórios sobre o processo de revisão periódica universal. Isso ocorreu durante a 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que se desenvolveu entre o final do mês de fevereiro e a primeira semana do mês de abril, em que todos os países compareceram perante a Assembleia do Conselho de Direitos Humanos. Então, é uma ocasião imprescindível e importante para que o advocacy diocesano e a representatividade da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil se faça presente, né? Mas, na tua experiência, da sua presença lá em Genebra, como é que você discerniu a importância da revisão periódica universal para a proteção dos direitos humanos? Quais os sinais que indicaram para você, assim, é importante estar presente nesse evento, neste momento aqui? O relatório final, após essas etapas, né, primeiro, o Estado apresenta seu relatório, depois os outros estados fazem uma análise e recomendações, o Estado responde a essas recomendações e esse relatório final vai ser adotado pelo Conselho. Esse relatório final, ele é extremamente importante quando nós pensamos num instrumento de garantia e de proteção dos direitos humanos. A razão principal é a seguinte: esse documento, que foi adotado agora, no mês de março de 2023, em relação à atuação do Estado brasileiro, ele contém ali todos os compromissos que o Estado brasileiro assume em termos de direitos humanos. Veja só, durante esse processo foram feitas 306 recomendações em relação à atuação do Estado brasileiro. 306 recomendações. O Estado brasileiro acolheu, ele se comprometeu com 304 dessas recomendações e rejeitou apenas 2, que eram 2 recomendações que contrariavam a perspectiva da Constituição brasileira em termos do conceito de famílias. Haviam 2 recomendações que reduziam, ou que pretendiam, na verdade, reduzir a proteção do Estado brasileiro por perspectivas mais moralistas em termos do conceito de famílias, né? Como as famílias se constituem aqui no âmbito da República Federativa do Brasil. Então, isso significa que o nosso país, o Brasil, com essa nova perspectiva adotada pelo governo federal, né, com a alteração salutar, desejável e muito esperada do poder político em âmbito do governo federal, significa que o nosso Estado começa a dar sinais, apresenta um compromisso ampliado em relação à proteção dos direitos humanos. Então, o que os defensores e as defensoras de direitos humanos podem fazer agora, após esse processo, é tomar conhecimento, né, se
apropriar do relatório e identificar nesse relatório os 304 compromissos que o Brasil fez em termos de proteção dos direitos humanos. E com estes compromissos em mãos, nós, que atuamos na defesa, na promoção e no avanço dos direitos humanos, podemos procurar os principais atores, como, por exemplo, os organismos de fomento financeiro de direitos humanos na esfera mundial. Procurar esses organismos e dizer, olha só, nós temos esta ação aqui que vai, de fato, satisfazer, o que vai ajudar, vai promover este compromisso que o Estado brasileiro fez. Então, essa é uma das formas que nós podemos utilizar esse relatório. Procurar os organismos, as entidades que financiam a atuação e promoção de direitos humanos e apontar qual destes compromissos assumidos pelo Estado brasileiro nós estamos ajudando a promover. Nós estamos aí fomentando, não é, essa melhoria na condição de direitos humanos. Uma outra utilidade deste relatório é que nós possamos procurar os parlamentares, as pessoas que têm um mandato eletivo, tanto na Câmara dos Deputados e Deputadas Federais, quanto no Senado Federal, e provocar os nossos representantes para que eles possam, e elas também possam, impedir, por exemplo, que leis que vão contra os compromissos assumidos sejam aprovadas. Ou, de uma outra forma, nós possamos fomentar que aspectos legislativos que garantem, que promovem esses direitos, tenham uma adesão maior dos nossos parlamentares, das pessoas que estão nos representando no nosso sistema legislativo, né? Então, nós podemos tanto alcançar financiamento, quanto fomentar o processo do debate público para evitar leis que diminuem direitos ou para garantir que leis que fomentam, né, e que avançam os direitos sejam aprovadas. Um outro aspecto importante desse relatório, uma utilidade desse relatório, é justamente o monitoramento. Como o Estado brasileiro, após ter comprometido, né, com a proteção, como é que o Estado brasileiro vai implementar esses direitos, como é que ele vai efetivamente garantir que esses direitos sejam entregues à população. Perfeito, Rodrigo. Dessa forma, me parece que você já responde as duas próximas indagações que eu tenho aqui, que foram provocadas a partir da tua exposição, que é como a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil poderia participar de forma mais efetiva, né? E como pode executar exatamente esse monitoramento, esse acompanhamento, participando das próximas etapas, né? Então, isso serve para a gente poder ter um discernimento de quais os caminhos, e agora é evidente que você pode nos ajudar também a refletir meios e caminhos possíveis para a gente acessar tanto as agências apoiadoras e financiadoras, quanto o legislativo, né? E, sobretudo porque você hoje reside em Brasília, né? Então isso é muito importante. Mas quais então as próximas etapas que a gente pode, enquanto igreja, ir refletindo e executando sobre tudo, né? Para que a gente possa monitorar, executar esse monitoramento e também buscar parcerias para que nos ajudem na defesa dos direitos humanos. Exatamente. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil participou ativamente desse processo de revisão periódica universal, não apenas agora no mês de março de 2023, porque ainda em 2022, a partir do mês de fevereiro, nós estivemos em contato e trabalhando em parceria com o representante, na época era um representante, chama-se Jack Palmer White, da Comunhão Anglicana para o Conselho de Direitos Humanos, porque a Comunhão Anglicana mantém uma representação permanente perante a Organização das Nações Unidas.
E até março de 2023, essa posição era ocupada por alguém chamado Jack Palmer White, como eu já mencionei, trabalhando em conjunto com o Departamento de Advocacy e Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Nós produzimos um relatório sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. E esse relatório ele foi apresentado perante o Conselho de Direitos Humanos na fase anterior do processo de revisão periódica universal, que era justamente a fase de recomendações, né, de análise do relatório do Estado brasileiro e de recomendações. Então, além dos estados que fizeram parte desse processo de sugestões e recomendações, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, através do representante permanente para a Organização das Nações Unidas, que nos dá voz e assento no Conselho de Direitos Humanos, nós, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, apresentamos um relatório sugerindo ao Estado brasileiro que se comprometesse em algumas áreas, né? Então, nós concentramos nesse relatório a proteção dos direitos humanos das pessoas LGBTQIAP+, a proteção dos direitos das mulheres e meninas, especialmente com a prevenção da violência baseada no gênero. Nós também discutimos ou sugerimos ao Estado brasileiro que se comprometesse de forma mais intensa com a proteção dos direitos ambientais. Então, a título de exemplo, né, que se evite a edição de leis que permitam o incremento do uso de agrotóxicos nas lavouras e no nosso processo de produção alimentícia, bem como que se garantam os direitos territoriais dos nossos povos indígenas, dos povos tradicionais, das comunidades tradicionais e das comunidades quilombolas, evitando ou impedindo que a tese do marco temporal da Constituição Federal possa ser aprovada. Isso impediria o acesso ao direito territorial. E também sugerimos ao Estado brasileiro que ele se comprometesse com a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras migrantes, que o Estado brasileiro possa adotar os mecanismos internacionais, as convenções internacionais que protegem os direitos das pessoas que estão no mundo do trabalho. Um exemplo, sugerimos que o Estado possa ratificar a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que previne o assédio no ambiente, o assédio e a violência no ambiente de trabalho. Então, fizemos essa sugestão, essas recomendações ao Estado brasileiro através do escritório do representante permanente para a Organização das Nações Unidas. E em março de 2023, na adoção desse relatório, através do financiamento e da contribuição do Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento, do SAD, estivemos presentes e apresentamos, uma outra manifestação reforçando a necessidade do Estado brasileiro se comprometer com esses assuntos. Isaías, vou te dizer, o Estado brasileiro não rejeitou nenhum desses compromissos. O Estado brasileiro se compromete, dentre outras coisas, com a proteção dos direitos das pessoas LGBTQIAP+, com a proteção dos direitos das pessoas migrantes, com a proteção dos direitos das meninas e mulheres e com a garantia dos direitos territoriais dos nossos povos indígenas, das comunidades tradicionais e com a proteção do meio ambiente. Aí você me perguntou, como a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil pode participar das próximas etapas? Exatamente utilizando esses compromissos e influenciando positivamente os nossos representantes no parlamento, acessando as estruturas e os organismos nacionais e internacionais, oferecendo a nossa contribuição enquanto Igreja brasileira preocupada com a proteção dos direitos humanos, preocupada com as nossas comunidades, preocupada com a necessidade de garantir mais direitos às pessoas como uma resposta à nossa missão de trazer dignidade, se integrar ativamente nesse processo. Pois nós temos o Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento, que é o braço social e o braço da diaconia da Igreja no Brasil, que pode participar ativamente de diversas estruturas, diversas comissões do Conselho Mundial de Igrejas, por exemplo. Nós temos uma comissão internacional do Conselho Mundial de Igrejas que atua efetivamente na discussão sobre direitos humanos nos organismos internacionais. Então, nós, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, podemos contribuir com a nossa expertise,
com com tudo aquilo que nós já fazemos efetivamente. A gente sabe que existem diversos ministérios no Brasil. Aí em Goiânia nós conhecemos o acolhimento às pessoas migrantes. Nós sabemos que no estado do Rio Grande do Sul tem diversas missões que também atuam com a acolhida de pessoas que enfrentam vulnerabilidade. Nós temos aqui na Diocese de Brasília diversas ações. Na Amazônia também temos conhecimento do envolvimento da igreja com a proteção de direitos e com a garantia dos direitos ambientais. Então, existem inúmeras ações que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil já faz, mas nós poderíamos concentrar essa atuação de influência em prol dos direitos aqui em Brasília. E qual é a razão disso? Pois os parlamentares estão aqui em Brasília. Então, utilizando a nossa experiência de garantia de direitos nas comunidades e transformando isso também em uma influência positiva na produção de leis. Eu acho que esse é um caminho importante que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil pode fazer, além de fomentar a participação do Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento no acesso a esses instrumentos. Muito bem, Rodrigo, gratidão aí por tua ida a Genebra, tua articulação, teu trabalho de advocacy. Quem não conhece ainda a temática de advocacy, que é um papel importante e imprescindível para instituições sérias que visam trabalhar em defesa dos direitos humanos, é uma ação presente na defesa dos direitos humanos, na contramão ou indo de encontro aos interesses de exploração econômica, de exclusão, de todo um trabalho em que se priorize o consumo e a concentração de riqueza. Nessa tua prática de advocacy, nessa conversa que nós tivemos aqui agora, eu percebi que essas políticas ou essas recomendações, melhor dizendo, que você teve acesso, contato, que nós também propusemos, que foram apresentadas anteriormente ao encontro lá, me parece que precisam ser políticas de Estado, né? Não política de governo e gestão política. Porque se nós tivéssemos o governo anterior ao que nós estamos atualmente, muito provavelmente o posicionamento do Brasil seria outro, seria mais conflituoso, seria mais... Como é que você vê, então, porque quando você diz o governo brasileiro aceitou o conjunto completo das recomendações, menos duas, porque iriam de encontro à Constituição brasileira, né? E é o que a gente vai refletindo sobre diversidade, sobre configurações familiares. Ou seja, a gente está num novo momento da política brasileira, isso também ajuda na ação, na aproximação com o legislativo e com o executivo? Sem a menor dúvida. Estamos em um outro momento, um momento em que a pessoa volta a ser o centro do direito, ou o centro da proteção. O que eu quero dizer com volta a ser o centro? Se o ordenamento jurídico existe e ele é implementado para alcançar uma finalidade, essa finalidade deve ser o ser humano. Um ordenamento jurídico que favorece o capital em detrimento do ser humano, ou um ordenamento jurídico que favorece a exploração da pessoa, do indivíduo, da força de trabalho em detrimento da proteção, é um ordenamento jurídico que se configura como uma efetiva injustiça. Injustiça porque não faz o menor sentido falarmos de um ordenamento que não garanta que o ser humano receba a máxima proteção, né, no seu espectro mais amplo possível. Questões relacionadas à integridade física e emocional, questões relacionadas ao acesso à moradia, ao acesso à alimentação, né, o acesso ao direito à cidade, em que as pessoas não precisam ter medo de frequentar os espaços públicos e serem violentadas e diminuídas na sua identidade
ou em função das suas condições e características individuais. Quando nós temos a alternância do poder político no Brasil e com a implementação de uma perspectiva centrada na pessoa, eu tenho plena certeza de que isso favorece, obviamente, o desenvolvimento de todas nós. O meu desenvolvimento, o teu desenvolvimento, o desenvolvimento dos nossos irmãos e irmãs espalhados em todo o Brasil. E se a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil consegue perceber que esse momento ele é favorável ao desenvolvimento do ser humano e ela se engaja nesse processo de uma forma qualificada, de uma forma a utilizar inteligentemente os recursos e os espaços, nós podemos efetivamente garantir que a nossa igreja cumpra com a sua missão, cumpra com aquilo que ela vem preconizando e defendendo há muito tempo, que é a dignidade de todas as pessoas, que é garantir que as pessoas se sintam seguras. Nossa igreja vem discutindo recentemente o conceito de igreja segura. Mas como é que eu vou falar de igreja segura se a minha instituição não se engaja em garantir que a segurança ultrapasse as paredes do templo? Como é que eu vou discutir dignidade se a minha instituição não consegue perceber a importância de proclamar essa dignidade para além dos momentos litúrgicos? Então é exatamente isso. Nós estamos em um momento favorável, claro que temos, infelizmente, ainda resquícios de uma perspectiva contra o ser humano, resquícios de uma perspectiva que é exclusivista, que não admite a diversidade, mas, pelo contrário, que quer implementar um processo de hegemonia de um determinado grupo social. Um determinado grupo social que está no domínio do capital, que está no domínio dos meios de produção e que quer implementar uma perspectiva unilateral e não admite a diversidade humana na perspectiva da identidade de gênero, da diversidade das famílias, na variedade maravilhosa da manifestação humana em todos os seus aspectos. Então, sim, vivemos um momento favorável, precisamos nos apropriar desses instrumentos e precisamos, de fato, nos engajarmos nesse processo de desenvolvimento do ser humano, pois o ser humano deve ser o centro do ordenamento jurídico e nós precisamos nos engajar nesse projeto sem a menor dúvida. Spilka, mais uma vez, gratidão pelo convite. No fundo, fui eu que fui convidado para bater esse papo contigo, para a gente refletir sobre tua experiência em Genebra, no encontro da ONU. Eu me sinto lisonjeado de poder conversar contigo e eu espero que a gente continue exatamente nesse lugar que a gente tem cooperado durante tanto tempo, propondo, refletindo, convidando pessoas para a formação do povo a partir de um podcast que é o Radar Direitos Humanos. E eu estarei sempre à sua disposição, sempre que precisar, porque para mim é um privilégio caminhar contigo e produzir esse trabalho. Meu desejo é que o advocacy diocesano, a defesa dos direitos humanos da Diocese Anglicana de Brasília e da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil cada vez mais se fortaleça e que efetive tudo o que a gente sonha de forma muito palpável, observável, né? E que a gente esteja, enquanto igreja, num lugar no lugar da contramão das outras instituições que se dizem religiosas, mesmo que cristãs e que militam e fazem lobby contra os direitos humanos e contra as pessoas que estão e são vulnerabilizadas e empobrecidas. Muito obrigado. E agora eu não vou te deixar fazer assim, como é que se diz, suas considerações finais, porque eu sou apresentador do Radar Direitos Humanos, então diga aí o que você diria para nos provocar engajamento, para nos provocar participação e apoio na atuação aqui a partir do advocacy de direitos humanos da igreja. Isaías, na verdade, eu que te agradeço por participar e permitir, né, que
eu compartilho um pouco do que foi feito no ano de 2022 em termos de engajamento com a estrutura internacional de direitos humanos. Isso também permite que nós possamos deixar evidente que a comunhão anglicana tem uma estrutura que está posta e em funcionamento, né? A comunhão anglicana mantém um espaço para que as igrejas da comunhão participem do processo tanto no Conselho de Direitos Humanos da ONU quanto no escritório da ONU em Nova York. Então, vamos ocupar esse espaço, né? Vamos utilizar essa estrutura. Falo aqui da perspectiva brasileira, obviamente. Vamos ocupar essa estrutura e fazer a voz da igreja ressoar nesse debate público sobre direitos humanos. Acho que esse é o engajamento que nós precisamos, de fato, enquanto instituição, abraçar e ocupar esse espaço. Um outro convite que eu faço aos nossos irmãos e irmãs da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil vamos ocupar os espaços de proteção de direitos humanos nos conselhos municipais e estaduais de direitos. Aonde você estiver, meu irmão e minha irmã, vamos descobrir as maneiras que nós podemos participar nos conselhos de direitos de saúde, nos conselhos de direitos de assistência social, por exemplo, para fomentar essa participação e influenciar as políticas públicas de direitos humanos. Nós temos expertise, nós temos experiência, são atividades de muito respeito pela pessoa que existem em todo o Brasil. Em todo o Brasil, nós temos irmãos e irmãs engajados e engajadas nesse processo. Então, vamos procurar ocupar os espaços nos conselhos de direitos, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual. E na perspectiva do sistema nacional de direitos, a Igreja Episcopal Anglicana tem muito a contribuir. Temos pessoas com formação na área de proteção de direitos, nós temos ativistas que têm experiência prática e também, teoria, para se engajar nos processos nacionais, nas políticas nacionais, com a influência no nosso parlamento. E estando em Brasília, obviamente que o Departamento de Advocacy e Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília está à disposição de todas as nossas irmãs e irmãos que desejam obter mais informações sobre esse engajamento, que desejam conhecer um pouco melhor esses instrumentos e que desejam fornecer informações que nós possamos, apresentar aqui aos nossos parlamentares. Veja, por exemplo, a atuação da Casa a Mais, através do reverendo Geraldo Magela, que já está promovendo uma influência na frente parlamentar de defesa dos direitos das pessoas que vivem e convivem com a AIDS e HIV. Esse é um exemplo concreto de algo que já está acontecendo e que pode, obviamente, ser viabilizado em outras áreas, conforme as demandas dos nossos irmãos e irmãs em todo o Brasil. Então, o Departamento de Direitos Humanos e a Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília se coloca à disposição para fornecer subsídios, como de fato já tivemos outras oportunidades de auxiliar a liderança nacional em encontros sobre direitos, e também de treinar quem desejar receber algum tipo de treinamento e ser a voz da igreja aqui em Brasília, aqui no Parlamento Nacional. Então, mais uma vez, muito obrigado, porque tu viabilizaste este diálogo, para a gente compartilhar um pouco do que tem sido feito e, obviamente, para convidar as pessoas, nossos irmãos e irmãs, a se engajarem cada vez mais nessa tarefa tão importante. Promover a dignidade, de promover o desenvolvimento do ser humano. Meu abraço, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado, Spiuca. Vamos juntos. Este foi mais um episódio do Radar Direitos Humanos e hoje a gente tratou do processo de revisão periódica universal do Conselho de Direitos Humanos da ONU e a gente conversou com o apresentador do Radar Direitos Humanos, que é o Rodrigo Spiuca, que esteve neste encontro representando a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Diocese Anglicana de Brasília. Spiuca é clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e é responsável pelo advocacy da nossa diocese. É também professor, doutor em Direito
e professor universitário na área de Direitos Humanos e Sociais. Aquele abraço a quem nos escuta e chegou até esse momento e nos acompanha em nossos episódios. Até o nosso próximo. Um abraço. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Esfiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.